Então a gente ainda leva a nossa vida mesmo no cotidiano do rural. A gente ainda não mudou os nossos costumes e a gente gosta de tudo. Além da gente gostar de trabalhar, a gente gosta de dançar tambor de crioula. Se tiver bumba meu boi, a gente pula. E as festas que é tradicional, que vem dos nossos avós, nossos pais, chegou até nós. A gente ainda tem a cultura de rezar nos festejos de santo. Então a gente está conseguindo fazer isso e repassar também para a nossa juventude, porque há uns 10 anos a gente dizia que a juventude era o futuro. E hoje a gente diz não. O futuro da juventude é hoje e agora, a gente não pode esperar. Maria de Jesus Ferreira Bringelo, mais conhecida como Dona de Gé, foi uma liderança histórica na luta pelos direitos dos negros, das mulheres e dos quilombolas. Sua trajetória é marcada pela coragem e dedicação em defesa da terra, do meio ambiente e da proteção dos babaçoais nos territórios maranhenses. Pois é, Antônio Carlos, falar da Dona de Gé é fácil e ao mesmo tempo é difícil, né? Porque assim, falar da Dona de Gé enquanto mãe é fácil, né? Agora, falar da Dona de Gé enquanto liderança, enquanto pessoa de movimento social, é um pouco mais complicado. Mas, vamos lá, eu me lembro, né, assim, nós somos 5 irmãos, né, e assim, dos 5 a Dona de Gé conseguiu formar 4, não formou os 5 porque teve um que não quis mesmo, não quis, e assim, eu me lembro quando eu era criança, né, que eu estudava em Pedreiras, e eu vinha para cá passar as férias, e eu me lembro quando era no período chuvoso também, assim, ela ia para o mato, e aí parece-me que os dias daquele tempo era mais comprido do que hoje, né, que demorava a passar demais. Hoje em dia vai dar 7 horas, quando você espanta que não, já é 11, já é 12, aí vai rapidinho. Naquele tempo ela ia pro mato quebrar coco, meu amigo, e passava. Demorava, eu ficava naquela angústia. Rapaz, o que é que está acontecendo com minha mãe? Eu comecei a quebrar coco muito cedo, né? Acho que com 16 anos eu tinha um filho e eu tinha que assumir a minha responsabilidade. Aí foi quando eu me tornei uma quebradeira de coco e uma trabalhadora rural. Todo ano eu tenho a minha roça, eu tenho o meu arroz e eu vou para o mato e eu junto coco, às vezes eu boto no meu paiol, às vezes eu deixo na beira da roça. Porque nesse período só era eu mais ela, né? E assim, ela chegava e ela ia cozinhar, e aí depois a gente ia jantar, e assim, só era eu mais ela. Depois de 11 anos foi que apareceu o meu irmão, o Cleude, né? E aí depois do Cleude vem a Cleudimar, depois da Cleudimar vem a Ana, depois da Ana vem a Carta, né? A Carta é a caçula, né? E assim, falar o que nós temos de referência, Antônio Carlos, referência assim, enquanto ser humano, as nossas referências são só de mulheres. Nós somos criados só por mulheres. Nós não temos uma figura masculina para dizer, olha, nós somos assim porque nós espelhamos nesse cara. Nós somos assim por causa disso. Não. Nós somos assim porque as nossas referências foram sempre mulheres, e sempre mulheres destemidas. Mulheres que não tinham medo de encarar o que viesse pela frente. Minha comunidade foi uma comunidade que, enquanto gritaram a liberdade, o pessoal já estava lá. Tinham sido escravos lá, né? Era um povo que não sabia ler, era um povo que não sabia escrever, eles tinham muita confiança, tinha uma pessoa que eles respeitavam muito, e eles tinham o papel da terra, mas aí uma pessoa que olhava, e um dia chegou uma outra pessoa e pediu para olhar. Ele não sabia ler, aí ele disse que tinha um nome errado. Ele ia levar para consertar. E aí ele pegou o papel da terra e mudou para o nome dele. Aí em 73, na década de 70, quando ele morre, como ele dizia que era o dono, aí os filhos dele começaram a ir vender terra. Certo de que venderam com a gente dentro. Foi isso aí que aconteceu. Nós
Estavam aqui e o povo queria despejar nós. Queria não, despejaram. Nós não saímos porque não quisemos mesmo. Porque sentemos o pé no chão e selamos o corpo para trás, mas despejaram nós fomos. Nós nem estávamos esperando, chegou a polícia aqui um dia, botando nós de casa para fora, que era para desocupar as casas, que era para o povo sair, que eles iam derrubar as casas, que a terra era do homem, que o homem tinha comprado e pagado, tal. Aí, com tudo isso, nós ficava destratando. Aí, quando deu no outro dia, foi dito e feito. Quando nós nem estávamos esperando, eles chegaram. Chegaram aqui, a oficial de justiça, polícia para desgrota. Aí chegou botando gente de casa para fora e tocando fogo. E esse, como é que a gente chama? Peão, né? Uma peãozada, tocava fogo nas casas, queimou essas casas. Aí foi queimado 27 casas dentro dessa história. 27 casas eles queimaram aqui, daqui até um pedaço de olho d'água. E a nossa luta, ela foi uma luta tão forte que chegou ao ponto que o cara mesmo que desistiu porque não conseguia tirar a gente daqui, tocou fogo nas nossas casas e deixou a gente aí. Mas a gente era um grupo muito unido, muito forte e acabamos que ficamos, resistimos e estamos aqui até hoje. Tinha os sindicatos que estavam nascendo com muita força, né? Eu fui contratada, eu tinha de primeira a quarta série. Em 94 eu retorno para a comunidade. Ela começa ela recebe um convite, né, para ir trabalhar na SEMA, fazer um trabalho pela SEMA, e ela precisava de alguém para ficar aqui. E como eu estava desempregado na cidade, eu vim para cá, né? E assim, aí eu fiquei aqui. Uma coisa que ela me disse quando eu vim lecionar aqui, ela disse assim: olha, você não abre o dente para esses meninos aí, senão eles tomam de conta. E eu comecei alfabetizando os adultos que precisavam aprender a escrever pelo menos seu nome. E a gente conseguiu fazer com que a gente tivesse, foi a primeira série, depois a gente buscou a segunda, depois a gente buscou a terceira e quarta. Hoje tem de primeira ao 9º ano. E de lá para cá eu venho vivendo esse momento de política social, né? Em busca de melhores conhecimentos, né? Em busca de uma política que beneficie as mulheres quebradeiras de coco. E assim, aí ela engajou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Se filiou, né, e começou a fazer esse trabalho de movimento social. Como coordenadora do movimento interestadual das quebradeiras de coco Babaçu, Dona de Gé atuou incansavelmente para garantir que a voz das quebradeiras de coco fosse ouvida. Sua liderança transformou a vida de inúmeras mulheres, fortalecendo a luta por justiça e dignidade. A nossa bandeira de luta são várias, a gente tem várias linhas. A gente tem luta pelo direito da mulher, a gente luta pela saúde, pela educação, a gente tem uma linha pela preservação dos babaçuais. E a Dona de Gé, ela tinha só, se não me falha a memória, ou era a terceira ou era a quarta série, uma coisa assim. Trabalhava como professora leiga, né, pelo município de São Luís Gonzaga. Um período em que São Luís Gonzaga não tinha estrada, era só uma vareda, né? Era só uma vareda. Né, você saía de manhã para chegar de noite, né, e aí, se eu não estou enganado, ganhava meio salário, uma coisa assim, meio salário, coisa irrisória, né, mas assim, mas só que ela nunca deixou de faltar as coisas para a gente, né, ela sempre batalhou, que nem eu falei, né, antes, poderia faltar o alimento, né, tivesse ali para comprar 1 quilo de arroz, partia no meio, mas tinha que ter o caderno e tinha que ter o lápis para a gente continuar estudando, entendeu? Então assim, e aí eu trabalhava no Bom Sucesso e trabalhava aqui. Aqui ela foi pioneira nessa escola aí. Uma das coisas que assim, é de fundamental importância, que a gente não pode deixar passar, é que para funcionar o fundamental maior,
que nesse período só existia o menor e era multisseriado, que para funcionar o fundamental maior, nós tivemos que ser voluntário, tanto eu, o Raimundo, que a gente chama Dadim, a dona Zefinha, a professora Nonata, a dona Digé, quem mais, meu Deus? Eu sei que nós éramos uma gama de professores que, para a gente não perder tudo isso, nós nos doamos, né, por incentivo dela, né, que ela disse que nós não poderíamos perder essa situação da questão da escola. Aí antes a gente pode trazer uma proposta, né, que foi colocada pelo prefeito de São Luís Gonzaga. Então, eram duas propostas. Uma veio para o Monte Alegre e a outra veio para a questão do Olho d'Água. Só que assim, poderiam escolher, tanto o Olho d'Água como o Monte Alegre poderiam escolher. A proposta era um campo de futebol ou uma escola. Se o pessoal do Olho d'Água escolhesse o campo de futebol e Monte Alegre escolhesse o campo de futebol, não tinha problema nenhum. Se o pessoal do Olho d'Água escolhesse a escola e Monte Alegre escolhesse a escola, não tinha problema nenhum. Só que o que houve foi assim, Olho d'Água escolheu o campo de futebol e Monte Alegre preferiu a escola. Tanto é que nós temos esse prédio aí hoje. Só que esse prédio aí, ele tinha só 2 salas, né, Tia? 2 salas e um corredor. Essas outras salas que já tem aí, né, que funciona do 6º ao 9º ano, já fomos nós, né, essa sala desse lado aqui foi por incentivo dela, né, porque assim, nós começamos com o 5º ano, aí no outro ano o 5º e 6º, né, aí no outro ano precisava de mais uma sala para funcionar o 7º, aí no outro ano precisava de mais uma sala para que funcionasse o 8º. E foi assim que a gente fez. E aí assim, Antônio Carlos, a dona Digé, de 98, a dona Digé retorna à sala de aula. E aí a dona Digé, ela passa a ser minha aluna, né? A dona Digé foi minha aluna durante 3 anos. Eu acho engraçado que aluno é aluno em qualquer lugar. Você pode ter a idade que tiver, mas você é aluno. A malandragem do aluno não tem idade. E eu me lembro período de prova, né? A dona Digé, ela gostava de passar as respostas. E aí eu ficava em cima do birô, tipo aquele professor tradicional mesmo, sabe? Tradicional. E aí a dona Digé aqui, epa senhora, não faz isso, senhora. Ela dizia, tá certo, aqui dentro tu é professor, mas lá fora eu sou tua mãe. Eu dizia, não, lá fora é uma outra situação. Aqui dentro a senhora tem que me obedecer, aqui dentro eu mando e a senhora obedece. Ela, tá certo. Entendeu? Então assim, aí depois disso aí, ela fez o Proformação, em Bacabal. Porque se eu não tenho uma formação, se eu não tenho um estudo, se eu não tenho um trabalho na cidade, quando eu chegar na cidade eu vou penar, e é muito. Até eu acostumar, eu vou sofrer bastante. Às vezes ela saía daqui, ela ia de pé até São Luís Gonzaga, de São Luís Gonzaga para lá, ela pegava o carro. Chegava aqui às vezes à noite, os bofos da madrugada, mas chegava. Então ela concluiu isso aí. Depois dela concluir o ensino médio, ela fez Realidade Brasileira, né, que é um diploma expedido pela Universidade Federal do Maranhão, né, e aí ela passa, né, ela já vinha nos movimentos sociais. Primeiro ela adentra o sindicato, depois ela vai para a SEMA, depois ela vai para o MICCB, uma parceria com a Coneruc, né, e aí ela começa a receber convites, né, as pessoas, e aí ela começa a voar. Primeiro ela faz o trabalho de base, depois ela começa a expandir por outros municípios, né, né, Pedreiras, Lago do Junco, Peritoró, essas regiões mais próximas, São Luís, e aí expande, ela começa a trabalhar não só a nível local, não só a nível municipal, mas a nível nacional. E aí ela começa a fazer parte, né, das reuniões em Brasília, né, e em outros espaços, né, e aí recebe o convite. E aí eu me lembro uma passagem interessante, que ela estava com um voo marcado para a Inglaterra, e eu não sei por que ela perdeu o voo. Mas ela se reclamava. Ela reclamava. Chegou em casa zangada, aborrecida. Rapaz, a primeira vez que ela ia viajar de avião e perdeu o voo e não sei o que.
Mas assim, a gente sabe que quando Deus escreve, não tem jeito, acontece. Né? E aí depois apareceram outras viagens, né? E ela viajou bastante, conheceu a Argentina, conheceu os Estados Unidos, conheceu a Inglaterra, dentre outros países aí que ela recebia convite. A atuação internacional de Dona Digé foi fundamental para colocar as quebradeiras de coco, os povos e as comunidades tradicionais na agenda mundial de defesa das florestas e dos direitos humanos. Sua voz ecoou por conferências e encontros globais, destacando a importância da preservação ambiental e dos direitos das comunidades tradicionais. Né? Fazia parte da comissão, né, lá em Brasília, né? E assim, a gente vê assim que eu me lembro dela falando uma vez que ela chegou e o presidente Lula estava lá e o presidente Lula olhou para ela, abraçou e disse: "Eu te conheço, né, menina?" E ela disse: "Sim, você me conhece, eu conheço você." Ela sempre deixou claro em sua fala que conhecimento é poder, e foi isso que nós fizemos. Dona Digé faleceu aos 70 anos, 3 dias depois de ter a sua luta reconhecida oficialmente, durante a posse como conselheira dos povos e comunidades tradicionais em Brasília. Sua morte deixou um legado imensurável, inspirando futuras gerações a continuar a luta por justiça e igualdade. A gente tem um dizer aqui na comunidade que é o seguinte, que a gente diz que tudo se acaba quando falta o amor. Quando morre o amor, morre tudo. Se tiver amor, tudo vive. Agora, se o amor se acabar, aí acabou tudo. Então a gente precisa amar, amar, amar e amar.